Bom dia, bom dia! Obrigado pelos 33% que responderam. Sejam bem-vindos todos nessa manhã. Como vocês podem ver, o nível está caindo. Era 1,90 m no primeiro, 1,70 m, o segundo 1,66 m agora, terceiro orador, né? Que coloquei um saltinho aqui. Que bom estarmos aqui, grande privilégio. Quero já responder, se porventura passou pela sua mente um porquê entre muitos, né? Talvez você até com o seu bom coração está dizendo: poxa, estão todos os oradores aqui da terra, do estado, os outros pastores, não sei se estão aqui, o pastor Kleber, estão aí? Então ninguém aqui, né? Isso, eu tive que ouvi-los agora, eles não conseguiram resistir a isso. Eu vi nessa manhã, mas todos os nomes indicados, né, pela Assembleia do ano passado, nenhum deles tinham agenda, tinham condições de atender, e nós ainda indicamos outros que também não puderam. Então, havia uma coisa, algo de Deus dizendo: vocês vão ter que ouvir a gente mesmo, né? E graças a Deus por isso. Palavra do pastor Kleber Montani, que esteve conosco, né, no primeiro momento. Pastor Klebinho, né, a gente chama também carinhosamente, ontem compartilhando a palavra do Senhor. E eu sou grato a Deus pela oportunidade de servir os irmãos. Como eu não tenho uma história tão bonita como os demais, eu nem vou contar. Eu vou só resumir aqui brevemente nesta manhã. Sou natural de Cacilândia, que é a leste do estado, e lá de Cacilândia, nós, numa carona do caminhão do irmão Heleno, né, que na verdade o meu foi carona, ele não foi buscar minha mudança, só corrigir isso, mas ele foi tão bondoso que o coração dele, o caminhão coube mais, porque foi do pastor Adriano, da Odélia, na época indo para Dourados, seminarista, e chegamos lá naquele local, como tinha uma lista de apostas, depois a gente vai conhecendo os amigos, né? Quanto tempo esses meninos vão resistir aqui, né? Então, vocês conhecem o seminário, mas quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, amigos aqui, não vou citar o nome, que é muita gente, né? Amigos, colegas, pastor Elias e Isaac, sempre foram aqueles que, sem conhecer a gente, mas já tinha um monte de outros improváveis lá, e foi mais um, cabe aqui, e lá fomos nós, né? E nos receberam. Então, de Cacilândia, hoje faz 33 anos e um mês, né, que fui batizado pelo pastor Kleber Lemes de Souza. A Raquel estava por aqui ontem, não sei se está por aqui hoje, né? Que foi abençoado, pastor abençoado, servo de Jesus. E também há 21 anos e 2 meses, hoje também dia 1º, né, que Deus tem me dado a oportunidade de servir ao Senhor como ministro consagrado, ordenado. Então, sou grato a Deus por essa oportunidade, e entre muitas outras funções que temos desenvolvido, né, na junta de missões, aqui na convenção, na nossa associação por um período, na igreja. Um dos títulos que eu aspiro é de servo do Senhor, isso me basta, né? Então, sou grato a Deus pela oportunidade de servir. E nós vamos ter que fazer escolhas, como a irmã Mara falou, né? Esse ano foi um ano de mudanças significativas, e o ano passado eu fiz um propósito assim, muito particular. O ano que vem eu quero tirar um pé um pouco, dar uma, né, do ano atrasado para o ano passado, dar uma pausa, tranquilidade, dar uma diminuída no ritmo. Aí veio a convenção, depois o processo do mestrado, que ainda concluiu um ano, mas não deu para prosseguir diante das demandas, e aqui estamos nós servindo a Deus. Sou grato a Deus por toda a equipe, núcleo gestor, né, pela convenção, a equipe aqui, que são uma turma maravilhosa, diretoria, povo abençoado de Jesus. E estamos ali, então, em Ivinhema, há quase 13 anos, né, 12 anos, e faltam uns dias aí, se Deus permitir. Lugar abençoado, pastor Valdomiro, esteve pastoreando por um bom tempo ali, e lá Deus trouxe para nós também uma responsabilidade de destruir a igreja, não a igreja de Jesus, o templo, né? Dependa de questões estruturais e outras questões. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado ali também, nesse tempo, servindo a Deus naquela cidade. O pastor Israel
está conosco lá hoje também, pastor Marilon, Neivinha, que é nossa ministra também, e uma equipe muito abençoada que Deus tem colocado naquele lugar. Então Deus tem facilitado muito minha vida. Então só gente boa do meu lado, né? Pastor Paulo José, Geise, a turma, Jonathan, toda a equipe, os pastores amigos, né? Pastor Eli, é muito fácil a gente trabalhar com gente capaz. Sabe por quê? Porque eu não sei quase nada. Aí eu pergunto, aí eles sabem, aí eles respondem, aí eu falo para os irmãos falam, nossa, parece que ele é sabidinho, né? Não é nada, irmãos. Eu pergunto para a Mara, eu pergunto para o pastor Eli, para o pastor Paulo, para a Geise. E agora tem um celular, né, que a gente fica olhando na internet, a gente fica fazendo aquelas consultas já aqui, né? Então está muito fácil a gente servir, é só a gente buscar ajuda e viver uns aos outros. Amém? Eu quero compartilhar aí, se tem um slide aí, eu quero compartilhar com os irmãos. Está com vocês aí? Não? Ah, então tá bom. Então não chegou aí, eu passei para o Anderson, eu acho que ele não conseguiu compartilhar com vocês os nossos slides aí também, tá? Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 15 a 21. Mateus 12, 15 a 21. O versículo 21 é o tema da nossa reflexão e, como vocês sabem, bons leitores da Bíblia, o versículo 18 ao 21 de Mateus é uma citação de Isaías 42, de 1 a 4. Então esse texto, né, a primeira parte, é a introdução do cumprimento de uma profecia. Quando está se cumprindo, Jesus está declarando naquele momento o cumprimento da profecia, daquilo que Isaías vai dizer em 42, né, Isaías capítulo 42 está registrado, então está compartilhado lá, mas eu quero ler do versículo 15 até o 21 de Mateus 12. Vamos, mesmo assentado, acompanha a leitura. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissesse quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar você a ouvir aquilo que não que eu tenha a dizer, mas o que Deus tem a dizer. E Deus vai dizer algo no seu coração que eu não vou dizer aqui, mas Deus vai dizer o seu coração, porque nós estamos diante dele, da palavra do Senhor. Então vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado por esse privilégio, Deus, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. Obrigado pela oportunidade da comunhão, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Em tudo aquilo que aqui fizemos, estamos fazendo e faremos, ó Deus, Pai, como igreja que nos recebe, cada equipe responsável, ó Deus, que o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E agora, eis-nos aqui, Senhor, trate a nossa mente, o nosso coração, não só a nossa reflexão, mas as decisões nesta manhã e daqui para frente também, em nome de Jesus, amém, amém. Está também comigo, né, minha família. Luzia está ali, eu pedi para ela dar um tchau aí para o pessoal, né? Essa mão que levantou é dela. Giovana, não viu? Ela pediu para você levantar. Minha filhotes estão por aí também, com as crianças para lá e para cá correndo, né? A Giovana, Felipe, e a turminha de netinhos, né? E todos são novos, os netos, e eu também, né, como avô, e a Maria Luísa e o Teodoro, o Felipe, nosso genro, e o Marcos Paulo, que é o caçulinha, que ficou em casa, né, e não está conosco hoje
nesta manhã. Sou grato a Deus pela vida da família que Deus tem me dado. Quando nós olhamos para o texto aqui citado, e o nosso tema, eu propus aqui um subtema, para a nossa reflexão, o servo do Senhor como agente de esperança. Nosso tema é que nele, em Jesus, nós colocamos a nossa esperança. E a minha reflexão nessa manhã, eu convido você a pensar sobre isso, como o servo do Senhor, como um agente de esperança para as nossas vidas. Quando Mateus ele cita Isaías, ele está registrando aqui um momento, um acontecimento. Eu sei que às vezes nós fazemos orações a Deus, fazemos pedidos a Deus, que às vezes nós esquecemos que fazemos, que às vezes nós não lembramos mais que nós fizemos aquela oração. E eu penso sobre isso, a dificuldade às vezes que nós temos no nosso tempo, diante do período que 700 anos depois, o povo hebreu, os judeus, eles estão ainda guardando, relembrando, exercitando, trazendo a sua memória, trazendo a sua prática de vida em ensinamentos, porque eles não pensam só neles, mas eles pensam na próxima geração de ensinar os seus filhos. Com base nisso também eu quero fazer essa reflexão e esse convite a você, porque às vezes nós vamos para a assembleia, e eu já fiz muito isso, para a gente fazer avaliações, como foi o relatório, o andamento, como foi o pregador, quem foi melhorzinho, menos pior, como que foi isso, gostei disso, a comida foi boa, a comida não foi boa, da outra eu gostei um pouco mais, acho que o preço, o horário, ok, nós temos que fazer essas avaliações e sempre melhorar. Mas, além de tudo isso, no seu direito e a liberdade da sua compreensão e análise, eu convido você também a fazer uma aplicação, o que você vai fazer, o que vai ficar de produtivo, seja a partir dos erros que você viu nesse local, ou a partir dos acertos, das palavras que você viu. Porque se nós sairmos daqui só com dinheiro gasto, se sairmos daqui só com o investimento da igreja, e nós não levarmos nada como desafio e prático para a nossa vida a partir daqui, não vai ser realmente muito produtivo o nosso congresso, não será produtivo esse trabalho para a vida daqueles que aqui estão e às vezes para a igreja também. E aqui quando nós olhamos para esse contexto do cumprimento dessa profecia messiânica, que cumpre-se em Jesus como servo do Senhor, servo de esperança. E aí nós olhamos e falamos esperança, mas parece que isso não combina com o tempo que nós estamos vivendo. Porque quando nós olhamos os noticiários, as propagandas de todos os dias, dos sites, dos canais de influenciadores, são alarmantes. São notícias tristes, violência, crime, escândalo. Às vezes as manchetes de algum podcast é agora vai cair, e aí a gente vai, quem que vai cair? Quem? Você viu? Caiu. Você tem um acidente, isso chama a atenção, ninguém precisa nem ser convidado para saber, as pessoas elas se movem, elas param a sua vida num tempo tão corrido às vezes, para fazer a leitura de uma notícia ruim, de um escândalo que está acontecendo, de agressões, de doenças, de catástrofes, de morte e de dor. O servo do Senhor, ele veio para trazer boa notícia, mas a sociedade não está muito interessada em boa notícia. Boa notícia, os jornalistas que estão por aqui, não vende. O que vende é a má notícia. O que dá ibope é a má notícia. A boa notícia não é tão interessante. Mas o servo do Senhor, ele é a boa notícia. A vinda dele, a vida dele, a manifestação dele é a boa notícia. É a esperança de relacionamentos restaurados. É a esperança da manifestação que acontece de uma forma mansa, de uma forma humilde. É a esperança de cura e de fortalecimento, tudo aquilo que nós já sabemos e tudo aquilo que nós precisamos. Então, diante disso,
diante da experiência, diante da manifestação, do cumprimento da palavra do Senhor através da pessoa de Jesus, no contexto que é citado por Mateus, diante do próprio texto da profecia lá de Isaías, que agora se repete aqui e se cumpre também na pessoa de Jesus em Mateus, nós, olhando para esse texto, temos muitas lições e muito aprendizado para a nossa vida. Mas eu quero pensar aqui de uma forma mais objetiva, alguns pontos que a esperança que nós temos, o agente de esperança, é uma esperança que Deus nos traz, a esperança de um relacionamento restaurado ou de relacionamentos restaurados. Eu sei que às vezes algumas pessoas se autodenominam como uma pessoa relacional, outras pessoas, elas são assim distinguidas por outros. Fulano é uma pessoa mais relacional. Quando nós olhamos para o texto, Isaías, que é citado aqui em Mateus, ele diz: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Então o versículo 18 de Mateus, que é a citação lá de Isaías 42, ele começa, ou ele continua falando de relacionamento. Aliás, o contexto que antecede a citação em Mateus é um momento de confronto. Por quê? Porque os fariseus, os saduceus, ali o sinédrio, eles estão procurando Jesus, estão questionando Jesus a respeito das suas ações. A relação naquele momento era tensa, o relacionamento era tenso, então envolve relacionamento. Mas quando nós pensamos nisso, irmãos, o relacionamento entre Deus e entre as pessoas, ele foi quebrado desde lá do Éden. Então por isso que o servo do Senhor, Jesus Cristo, ele vem para estabelecer relacionamentos, para estabelecer relacionamento e conserto diante de Deus, porque desde o princípio Adão, ele fugiu da presença do Senhor, ele não quis uma conversa com Deus, o Pai, o Senhor, o Deus que estava presente ali. Então é nesse contexto de restabelecimento do relacionamento é que o servo do Senhor, ele vem para que isso aconteça, e isso é evidenciado tanto pela profecia, como é evidenciado pelo cumprimento dela. Então tanto Isaías, quanto aquele momento do acontecimento, do relacionamento de Jesus entre aquelas pessoas, nós vemos aqui relacionamentos acontecendo. E nós estamos aqui porque temos um relacionamento com alguém, seja um relacionamento institucional, seja um relacionamento pessoal, e às vezes outros não vieram aqui por causa do relacionamento. Ontem um dos pastores justificou: pastor, olha, quero dizer para o senhor que ontem eu não estive aqui, mas eu tenho uma boa justificativa, não sei se ele está de manhã, eu acredito que não, mas ontem eu fui convocado pelo meu neto para estar com ele, fazia um tempo. Escolha de relacionamento. Entre estar na Assembleia e discutir parecer reforma de estatuto e receber um abraço do netinho, não é? É melhor o abraço do netinho, não é verdade? Então, relacionamento. Então as nossas escolhas de ir ou não ir à igreja, não é só a questão se eu gosto do culto, não gosto do culto, se é só a questão do pregador. Claro que há essas implicações, mas isso envolve relacionamento. Então nós vemos nesse contexto que há um relacionamento prazeroso. O enviado do Senhor, primeiro ele é enviado de Deus, ele é escolhido por Deus, ele é amado de Deus. Esse é o meu servo, eu tenho prazer nele. Você teria um bom relacionamento com quem chega até você e diz aqui: ô fulano, eu não gosto muito dele, e não é aquele amigo que está brincando não, é aquele que está falando sério mesmo. Não tem como a gente ter um relacionamento bom de alguém que, né, hoje tem os chamados relacionamentos tóxicos, não é? Tem tanto nome, hoje está até difícil a gente acompanhar a atualização das nomenclaturas aí, né? Está muito difícil isso. Então quando nós olhamos para esse ambiente, o servo do Senhor, ele é amado de Deus, ele tem prazer, o relacionamento é poderoso. Então junto com a missão que ele tem de cumprir, ele recebe o quê? Poder de Deus, poder do Espírito Santo do Senhor, para anunciar justiça às nações. E quando a gente fala em justiça, o próprio Isaías no capítulo 59,
e eu vou fazer questão de dizer que esse texto, ele foi escrito lá antes de Jesus, Isaías 59, 14, porque senão vocês vão achar que eu estou fazendo a consideração dos tempos atuais, tá? Mas o texto é de Isaías 59, 14 e 15, diz que o mundo, ele clama por justiça, e aí diz o versículo 14, os nossos tribunais se opõem ao que é certo, não há justiça em parte alguma, a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu. E quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. É Isaías que está dizendo isso. Isaías 59, versão NVT, capítulo 59, versículo 14 e 15. Agora o servo do Senhor, ele vem anunciar justiça às nações. Porém, a justiça, talvez, que a gente pensa aqui, é o cumprimento da lei, se está no estatuto, não está no estatuto, o que diz o artigo esse, a garantia da emenda não sei o que lá, né? Os Estados Unidos têm as suas emendas e tal, aqui nós já temos remendo, já lá é só emenda, aqui é remendo, e aí vai, não, a justiça de Deus aqui não é o enquadramento da lei, não é para saber quem está mais enquadrado nas caixinhas da lei. A justiça de Deus que o servo do Senhor vem trazer, trata-se de um restabelecimento do relacionamento com Deus e com as pessoas. Quando a gente olha para o jogo dos poderes, tudo é o amigo de fulano, é o indicado porque concorda com o outro, seja do lado A, lado B, é relacionamento. Então fulano, ele concorda com as minhas ideias, nós conversamos, nós compartilhamos ideias, então eu vou chamar esse para perto de mim, porque eu concordo com ele concorda comigo, esse aqui, não, esse aqui é contra, vai atrapalhar as minhas ideias e o andamento delas. Do outro lado a mesma coisa. Então tudo isso envolve relacionamento, mas a justiça de Deus trata do restabelecimento desse relacionamento, curado e sarado, e nós vemos isso adiante, do relacionamento que foi rompido desde o princípio com Deus, e foi rompido com as pessoas também, porque a conversa que Adão tem lá com Deus, Deus também entrou na questão da responsabilidade, que foi atribuído, foi o Senhor que me deu a mulher, então o relacionamento com a mulher já não era o mesmo, o relacionamento da mulher com o homem não era o mesmo, e o relacionamento de ambos com Deus também não era o mesmo, porque eles nem queriam conversa com Deus. Só conversaram porque não tinha outro jeito, Deus encontrou eles. E às vezes tem umas conversas que nós não queremos ter, mas não tem jeito, para onde nós fugirmos, Deus vai nos achar e nos acha de todos os jeitos. Então todo o sistema, quando nós olhamos, tanto na humanidade, na história, a partir da palavra de Deus, quando nós olhamos para toda a humanidade, eles têm um sistema jurídico. Tem as suas normas, tem os seus princípios, tem a sua cultura local, que nessa cultura está inserido normas, formas de conduta para regular, para ajustar o relacionamento, o bom andamento entre as pessoas. Na sua casa tem normas, mesmo quando eu digo assim, lá em casa eu não dou muito palpite, é uma decisão da sua norma de conduta. Não decidir foi a sua decisão. Não colocar horário foi a sua decisão. Então houve decisão para o relacionamento. Não entrar no quarto do seu filho foi a sua decisão. São decisões que nós tomamos na vida e muitos problemas relacionais que temos entre familiares, entre amigos, entre irmãos, entre igrejas, entre denominações, entre ideologias, tudo se trata, tudo acontece via relacionamento, e tudo isso evidencia a fragilidade de um relacionamento diante de Deus. Como está o seu nível de esperança? Nós estamos falando sobre esperança. Como está o seu nível de esperança? Sabe por que eu estou perguntando como está o seu nível de esperança? Porque ele diz muito sobre o seu nível de relacionamento com Deus. O seu nível de esperança e o seu nível de desespero, ele é reflexo do seu nível, é o termômetro do seu nível de relacionamento com Deus. Então precisamos lembrar que o mundo, ele precisa de salvação, ele precisa de relacionamentos restaurados, ele precisa de um Salvador, mas eu e você, pastor, líder,
Pai, mãe, nós precisamos saber que o Salvador do mundo não é você, não é o presidente da convenção, da associação, não é o pastor da igreja. O mundo, ele já tem um Salvador, e é Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,19 diz o seguinte: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Então a manifestação do servo do Senhor Jesus Cristo, ela acontece. Mateus registra isso quando Jesus cumpre esse momento. E agora Coríntios está dizendo também que em Cristo Jesus Deus fez isso. Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Então Deus não apenas faz a obra redentora da reconciliação, mas agora Ele compartilha conosco também o ministério, a maravilhosa oportunidade de sermos agentes de transformação, agente de reconciliação. Então o servo do Senhor é um agente de esperança, o servo do Senhor é um agente de reconciliação. Você se considera e você se vê como agente de reconciliação? Ou você é aquela pessoa que, se alguém não está bem, conversar com você, depois de 3 minutos ela está pior? O problema às vezes é que nós damos os nossos conselhos e nós deixamos de dar os conselhos da palavra do Senhor para a vida das outras pessoas. Antes dos meus conselhos como pastor, as pessoas precisam do conselho do maravilhoso conselheiro que está aqui, que é a palavra de Deus. Então, às vezes nós estamos dificultando algumas questões do nosso trabalho, do nosso serviço, porque nós estamos às vezes tentando fazer aquilo que Jesus já fez e que a nossa obra será inoperante. E aí, às vezes, nós estamos nos esforçando para levar as pessoas para o ministério A, para o ministério B, para aquele, para o nosso ministério, quando o que nós temos que fazer é apenas ser agentes de transformação, de reconciliação, levando as pessoas pela palavra de Deus a Jesus Cristo, que conduz aquele que é o Redentor, que reconciliou consigo todas as coisas. Irmãos, eu sei que vocês são bem exercitados no perdão, então já me perdoa aí para as próximas coisas talvez que eu vou dizer a você, mas entre muitas questões de dificuldades no ambiente de igrejas, no ambiente de ministério, dentro da igreja local, ou como associação, como convenção, tem a ver com relacionamentos. Agora, se um pastor, se uma membresia, se uma diretoria de igreja, de uma organização, diretoria de associação e convenção, se não parar para ouvir Deus, irmãos, nós não teremos condições de ouvir uns aos outros, não teremos. Nós vamos ficar na defensiva, como se é eles e nós, isso aqui é nosso, isso aqui é deles. Parece que aquele relacionamento de desconfiança, eu estou achando que agora a convenção está querendo prejudicar a gente, ou o ministério tal da igreja, ou aquele está querendo muito, essas coisas. Todas essas questões de demanda do trabalho e organização, nós teremos confrontos. Mas é diferente de tornarmos inimigos ou tornarmos opositores dentro desse ambiente. E muitas vezes isso vem para o relacionamento. Então o servo do Senhor é um agente de esperança, porque ele é um agente de reconciliação. E isso envolve relacionamento. Por isso que a palavra de Deus diz, a profecia diz: eis o meu servo, eu tenho prazer nele, eu amo ele, eu amo o meu servo. Uns dias atrás estava lendo sobre segurança digital, sobre as maiores ameaças do campo cibernético. E aí, eu não sei aqui, nem registrei a fonte, mas só estou reportando aqui, depois faz a pesquisa direitinho, não faz igual eu não, só ler antes de falar. Mas segundo um dos sites, né, alguém que escreveu para a revista Exame, dizendo o seguinte, que a maior risco da segurança digital, sabe qual vírus é? Gente. O ser humano. O ponto mais vulnerável do ambiente tecnológico é a pessoa, porque é ela que vai lá no tecladinho ou na telinha e ela clica aqui. E ela dá um toquezinho, ela abre a porta, ela vai lá e come a maçã. E a gente até compra o celular da maçã agora, a gente só não compra, a gente carrega. A gente não, né? O meu não é isso aí.
Mas tem o celular, né, da maçã. São as pessoas, somos nós. E às vezes nós ficamos às questões da estrutura esta, da estrutura aquela, e nós precisamos fazer atualizações no mundo, organizações, mas irmãos, muitas questões que nós estamos tentando resolver com a lei, elas não têm sucesso, porque é a lei humana, e é aquilo que precisa ser resolvido, é a lei do coração humano, não só a lei dos relacionamentos humanos, ou da falta dele, mas a lei do coração humano, aquela que está no coração. E como o servo do Senhor, ele veio e traz restauração, a justiça dele havia relacionamento, mas esse relacionamento, ele precisa ser um relacionamento que traz cura, por isso é um relacionamento de esperança, é um relacionamento manso e humilde. E aí a segunda questão que nós vemos aqui no versículo 19, que ele diz o seguinte: não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. O Senhor não clamará, não buscará popularidade. Jesus não veio buscar seguidores, ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele veio para estabelecer discípulos de Jesus, não é só seguidores, porque tinha uma multidão que seguia Jesus. Mas Jesus não veio só para ter seguidores. Ele veio para estabelecer, a missão dele é estabelecer o reino de Deus. Ele venceu a morte, trouxe vida abundante a todos nós. Então ele não veio procurar a popularidade, ele não veio para promover-se. Então ele estava mais focado em cumprir a sua missão do que ter uma boa reputação. Não que nós não devemos levar em conta isso como termômetro da nossa vida. Em Mateus 11, 29, o que Jesus diz? Ele declara o quê? Sou manso e humilde. Vinde, vem, aprenda comigo. Então, irmãos, nós estamos aprendendo com Jesus. Um dos aprendizados que nós precisamos evoluir na nossa vida é sobre mansidão e humildade. Vinde, aprendam comigo. E sabe por que o manso e humilde é um agente de esperança? Porque ele herdará a terra e tem o céu como herança. O manso e humilde é agente de esperança, porque o manso e humilde é aquele que herdará a terra e é aquele que tem o céu garantido. E quem disse isso? Não sou eu que estou dizendo apenas, estou repetindo aquilo que Jesus diz lá em Mateus 5,4. Ele diz o seguinte, ele declara o quê? Que os mansos herdarão a terra. E ele vai dizer no versículo 4, no versículo 3, ele vai dizer um pouco, e o reino dos céus pertence aos humildes. Então os mansos herdarão a terra, e os humildes têm o céu por herança. Então esse agente de Deus, o manso e humilde, ele é agente de esperança, assim como Jesus foi manso, e como Jesus foi humilde, e como Jesus veio estabelecer o reino dele aqui na terra, e nos deu o céu por herança através de Cristo Jesus. Então a palavra do Senhor nos mostra isso, quando o próprio Jesus, um pouco antes, lá em Mateus 5, vai falar a respeito disso. Mas por outro lado, mansidão e humildade não devem ser confundidas com omissão. Mansidão e humildade faz parte da pessoa de Jesus, mas a manifestação de Jesus, nós vemos isso, ele ensina isso. Mas Jesus, ele curou um homem que tinha uma mão deformada, Mateus versículo 13 vai falar sobre isso, curou um cego e libertou de um demônio, Mateus 12, um pouquinho mais à frente, próximo versículo, o 22, mesmo num tempo que isso não era bem visto e não trazia popularidade, e até trouxe questionamento e uma movimentação de nós precisamos fazer alguma coisa contra esse camarada aí que está curando no sábado. Gerou revolta a parte da liderança, mas a esperança, ela anseia, ela necessita de relacionamentos restaurados, que cumpra a missão com mansidão e humildade. Irmãos, quando nós não temos nossos relacionamentos curados, nosso coração curado, nós somos pessoas nervosas, nós somos pessoas que não levamos desaforo para casa. Mas sabe o que é melhor não levar desaforo para casa? É nem ter desaforo.
Quando eu olho para a pessoa de Jesus, uma coisa que eu vi um tempo atrás, lendo, alguém falou assim: Jesus não perdoou aqueles soldados que o feriram. Eu falei: como assim? Que heresia é essa? Não, ele diz: Pai, perdoa eles porque não sabe o que faz. Então, se tem um nível mais elevado do que pedir perdão, é nem se ofender, nem ficar ofendido. Então Jesus, ele não se ofendeu com aqueles homens. Ele estava: Pai, eles nem estão sabendo, eles não têm ideia, Senhor, do que está acontecendo. E não é assim no relacionamento? Quando uma criança chega para você, seja o seu filho, que às vezes ele está num momento assim de fúria e diz: você não é meu pai, mãe. Aí você entra numa crise: meu Deus, como assim agora eu não sou meu pai? Meu filho falou que eu não sou pai dele, vou ter que fazer um exame de DNA, provar para ele que eu sou pai dele. A gente pensa assim? Não, por quê? Porque nós temos maturidade nesse nível. A diferença é tão grande que a gente consegue perceber que é desnecessário. Então Jesus está olhando para aquela situação e ele está dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque a maturidade dele era um nível muito elevado, alguém do coração limpo, não tinha ressentimento e mágoas. Então, irmãos, quando nós estamos curados dos nossos relacionamentos, nós vamos tratar as questões também com mansidão e humildade, porque vai vir alguém dizendo: pastor, eu fiquei sabendo e tal, e eu falei: é mesmo, vamos verificar esse negócio direito. Porque o que eu tenho a dizer, eu digo mesmo, porque assim as coisas de Deus têm que ser limpas e transparentes. Verdade, você é de Deus, então seu coração devia ser também. Porque não está tendo limpeza aí, pode estar até transparente, mas está transparecendo coisas que não são limpas. Ou misericórdia de todos nós. Agora, você limpa a sua casa aí, eu ajudo a limpar a casa, a minha missão oficial é as louças. Orem por mim. Louças. Estou até preocupado, está terminando aqui, que agora não vai ter mais água na mesa e tal, tem que chegar em casa e lavar a louça. Mas eu gostaria de lavar a louça um dia e nunca mais ter que lavar a louça. Só que eu fiquei perguntando: tem um jeito, é só não comer nunca mais. Falei: aí não dá, eu prefiro lavar a louça. E aí tem algumas coisas que a gente fala assim: mas eu já tratei uma vez, a gente conversou, se consertou e agora de novo. Faz parte da vida, do processo de relacionamento. Então a esperança, ela anseia e ela necessita de relacionamentos restaurados, que cumpram a missão com a humildade, a mansidão e humildade, e isso trará reconciliação com Deus e reconciliação com os homens. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Pai, assim como nós somos um, que eles sejam também um conosco. E a cruz nos mostra isso. Todos os dias que nós olhamos para a cruz está anunciando um relacionamento que Deus veio e Ele relacionou com as pessoas, e Ele voltou, e esse é o caminho de volta. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. As resoluções que vivenciei em esse pouco tempo de vida e de ministério, irmãos, a maioria das resoluções não foram pela questão da lei, a questão da regra, mas o estatuto do coração, do sentimento, da vida das pessoas. Ego ferido, alguém que não se sentiu valorizado, não foi lembrado, foi desprestigiado, alguém que foi feito o elogio para outro e eu não fui lembrado, não fui citado nessa circunstância, alguém que foi desprezado, às vezes investiu, tinha uma expectativa e não foi atendida. Mas as resoluções, elas vêm de forma mansa e de forma humilde, porque os mansos e humildes, eles conquistarão a terra e têm o céu por herança. Então, meu irmão, não tenha medo: eu não vou deixar de ser besta. Você tem que deixar de ser tu, tem que morrer. Não é só deixar de ser besta, porque tem gente que fala que deixar de ser besta só está sendo mais besta. A gente tem que deixar tudo. Tomei uma decisão. Não, é morrer, não é isso que Jesus disse? Vai lá o mestre da lei, o que você tem que fazer? Você tem que morrer. Como assim? Você morre, e aí você nasce para Cristo Jesus, e você torna uma nova pessoa, agora um cidadão do reino dos céus.
E aí está começando, e aí você tem que crescer, você tem que amadurecer, e você tem que dar frutos, e isso dura até a eternidade, porque agora você é um cidadão do reino dos céus, e tem a vida eterna. Então por isso que a esperança é uma esperança também de relacionamentos restaurados, de uma forma mansa, de uma forma humilde, mas é uma esperança que, para que isso aconteça em muitos momentos, nós precisamos sermos curados, e nós precisamos ser renovadas as nossas forças. E por fim o versículo 20 diz assim: não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. E a justiça aqui, quero lembrar mais uma vez, não é enquadramento se está no estatuto ou não, é um relacionamento curado e restaurado com Deus e com as pessoas, onde cada um considera o outro superior a si, porque aí eu assumi a posição de servo, e o maior no reino de Deus é aquele que desce mais abaixo para servir nos lugares talvez que outros não estão dispostos a descer. Então há duas citações aqui, a primeira do versículo 20, que não quebrará o caniço que está quebrado, ou a cana quebrada. E aí, só para a gente contextualizar isso, antes de prosseguirmos, que o caniço ou a cana quebrada era um tipo de um milho, um bambu, uma varinha, né, que ele era mais ou menos aquilo. Olha, alguém passou em cima. Você já teve essa sensação na sua vida? Fui atropelado, não respeitaram o limite, me atropelaram, me desrespeitaram. E aí o caniço, essa espécie de planta, normalmente flexível, segundo alguns comentários, aquilo que era quebrado, ele perdia o seu valor. Ou seja, mesmo possuindo uma certa flexibilidade, segundo alguns comentários, e aí a aplicação minha, trazendo para a nossa vida, que às vezes nós também temos uma certa flexibilidade, alguns mais, outros menos, mas mesmo assim nós estamos sujeitos a sermos atropelados, ou a algo maior do que nós, algo que traz um peso sobre a nossa vida, algo que a nossa estrutura não consegue suportar. E uma das coisas que eu tenho aprendido nos relacionamentos com pastores, e principalmente nesse contexto da vida discipular, é que nós não reunimos só para falar daquilo que deu certo, nós reunimos para falar do que não está dando certo, os problemas que eu tenho comigo mesmo como pastor, como pai, como pastor na igreja também. Se você quiser saber de todas as coisas, ou de muitas coisas que não dá certo, que não está funcionando bem lá em Viema, você me procura depois. Porque às vezes é fácil a gente ver uma foto de coisas maiores acontecendo, uma movimentação de pessoas. Assim como é fácil ver um auditório tão bonito, repleto, né, povo tomado banho, cheiroso, mas tem uma parte às vezes na nossa vida lá, que a gente volta para casa, a gente tem que tirar o lixo da casa, não tem? Tem que fazer limpeza, aquelas coisas. Na nossa vida a gente tem que fazer as faxinas também. Na vida ministerial, pastoral, nós precisamos aprender também, nós precisamos tratar isso na nossa vida. Mas o servo do Senhor, ele não quebra aquele que não suportou o peso, que foi além dos seus limites, que talvez teve uma boa intenção, mas não era a área dele. Talvez você investiu, você se dedicou na área da música, mas irmão, você é desafinado, você atrapalhava o pessoal. Ai, me excluíram, essa igreja aqui que acolhe as pessoas. Não, talvez o seu melhor lugar é na cozinha. Ou talvez é recebendo as pessoas, acolhendo as pessoas, talvez é ajudando no planejamento, o pastor, a sua diretoria. E aí a gente precisa procurar compreender os dons, mesmo que tenha outra pessoa em outra área, outros dons que nos inspiram. Porque às vezes tem pessoas que não conseguem cantar e bater palma ao mesmo tempo. Até a palma às vezes é desafinada, porque não consegue acompanhar os outros no ritmo das palmas. Mas essa pessoa, ela é ótima em outra área da igreja, no trabalho, no reino de Deus, fora do ambiente. Tem uma turma que eu admiro muito, aquela turma da mídia ali, porque a hora que alguma coisa não sai aqui, todo mundo olha para eles lá. Inclusive agora eles estão olhando para a gente.
Mas, em alguns momentos, eles também têm o lado bom deles, que eles querem ver vocês pelas costas, eles estão vendo vocês todos pelas costas aí já, o culto todo quase. Só a gente que está aqui de frente para frente olhando, e às vezes a gente faz uns sinais lá para ele também. Então, o servo do Senhor, ele não está preocupado com a sua reputação, e diante do contexto da lei natural, algumas coisas que está quebrada, rachada não serve, não é assim? Quem trabalhou em marcenaria, algumas coisas, esse aqui está rachado, está empenado, está torto, esse aqui não serve, esse aqui não dá, mas esse aqui vai virar lenha, esse aqui vai ser queimado e outras coisas assim. Mas o servo do Senhor, ele não esmaga a cana quebrada, ele levará a justiça. Justiça, um relacionamento restaurado diante de Deus e restaurado diante das pessoas. E a última parte do versículo diz: não apagará o pavio fumegante. Eu lembro de um encontro que nós tivemos com o pastor Irlande, no seminário Ana Wallerman, e eu estava naquela fase se eu queria ser igual o pastor Eli, pastor Gils, pastor Mário, um monte de pastor Elias, Eugênio, os professores, Marcelo, acho que o pastor Marcelo, nem sei se ele já tinha chegado lá, que ele chegou acho que um pouquinho, mas já estava lá, acho que sim, né, pastor, não sei se você lembra, mas muito tempo, né, pastor, lembrar se o senhor estava lá. A gente fica procurando, entendeu? O desejo mesmo era ter toda a capacidade hermenêutica, exegética e tudo mais de o relacionamento, a organização do outro, né? Mas aí o pastor Irlande falou, o pessoal, os calouros lá, em crise, aquela coisa, né? Porque o pastor é esse aqui. Ele falou, jogou um balde de água fria aquele dia. Ainda bem que estava muito calor, assim, a minha mente já estava pegando fogo. Ele falou, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não foi nem na pregação, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deus chamou você. Então, igual você, só tem você. Aprenda com os outros, tudo de bom, e nos erros também você aprende também. Mas seja você, e você é você, e tem o seu jeito de ser, então seja você, e não tente copiar ninguém. Só aprenda métodos e outras coisas, mas mesmo assim, você vai ser você. Porque mesmo que você aprendeu uma metodologia de estudo e tudo mais, na hora de compartilhar é você, não vai ser outra pessoa. E aquilo foi algo libertador para a minha vida. E às vezes, irmãos, nós queimamos combustível na nossa vida, e quando a gente olha para esse texto, o pavio aqui era um fio de pano ou de lã, que era colocado dentro de uma lamparina, e isso eu sei bem que eu vivi nesse contexto, da lamparina, né? Que estava cheia naquele contexto de azeite. Então o fogo era colocado ali naquele pavio, ele ia queimando, enquanto ele ia queimando o combustível que subia por aquele pavio, promovia o quê? Luz. Claro que luz de lamparina não é uma luz, né? É uma luzinha, né? Mas era a luz que tinha. Então, à medida que isso ia acontecendo, ia queimando o óleo, e enquanto isso trazia luz, trazia claridade, permitia uma movimentação na vida das pessoas, e algumas ações eram possíveis em meio à escuridão. Mas aí tem um porém, que quando o óleo acabava, começava a queimar o pavio, porque o óleo, ele preservava o pavio. Enquanto ele estava queimando o óleo, o pavio era um meio de condução do azeite, do óleo que estava ali. Então ia queimando-se mais o azeite, mais o óleo, e um pouquinho do pavio ia se desgastando com esse processo de trazer luz para a vida das pessoas. Enquanto tinha o óleo, enquanto aquele pavio estava mergulhado no óleo, ele tinha uma vida maior, longevidade maior, o desgaste dele era menor. Mas a hora que o óleo acabava, começava a queimar só o pavio, não dava luz, provocava fumaça. Não sei se você foi daqueles meninos que ia estudar, fazer a tarefa e saía com os olhos pretos, a cara preta de fumaça da lamparina. Porque ela promovia ali era um ato de intoxicação, é desumano aquele negócio, né? Mas era o que tinha. Porque respirava aquilo ali, no caso lá era óleo, mas no contexto que eu vivia era óleo diesel, aquilo era proibido aquele negócio, porque querosene era muito caro.
e tinha que buscar de tempo em tempo na cidade, e era longe o meio de transporte e tudo mais. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes nós estamos aqui, somos como um pavio, estamos mergulhados no azeite do Espírito Santo, e nós estamos trazendo luz para a vida das pessoas, nós estamos nos desgastando, mas é pouco, porque o que está queimando mesmo é a graça de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, e nós estamos trazendo claridade à vida das pessoas, mas às vezes vai diminuindo a nossa intensidade, porque os relacionamentos vai sendo quebrados diante de Deus, diante das pessoas, porque 1 João vai dizer, se você diz que ama a Deus e está assim com Deus, mas você está com a rixa com seu irmão, você está mentindo. Se você vai oferecer a sua oferta, o seu culto a Deus, e você lembrou que alguém tem alguma coisa não resolvida com você, vai lá antes. Não vai lá para dar de dedo na cara dele, não. Vai lá para ou conceder o perdão ou pedir o perdão. Porque senão o seu sacrifício vai ser em vão. Essas coisas do relacionamento afetado com Deus, com as pessoas, tem um termômetro intermediário que é a falta de mansidão e humildade, e que por fim o diagnóstico é um coração que está ferido. E às vezes uma cana que agora não só está quebrada, mas ela está num momento de improdutividade. É uma lamparina que agora está só o borrão, que acabou o óleo, que está gerando fumaça. Você já dirigiu um carro que está fumaceando? Quem já dirigiu um carro sabe o que é isso, aquele carro que está fumaceando. Parece que é um jato que está na sua frente. Meu Deus, o que é aquilo ali? Aí aquele carro que ele não anda, ele atrapalha o trânsito, ele faz uma fumaceira lascada, não vai muito longe, não tem velocidade. O risco, a possibilidade é dele não chegar ao seu destino. Então o pavio fumegante lembra em muitos momentos o esgotamento espiritual, advindo de um esgotamento emocional, de relacionamentos que não contribuem, que não edifica, relacionamentos que não abençoam a vida uns dos outros. E isso vai refletir no relacionamento das organizações, vai refletir no relacionamento da igreja, vai refletir no relacionamento nas instituições, seja ela eclesiásticas, seja as instituições governamentais, onde você estiver. Então por isso, quando nós olhamos para isso, o servo do Senhor, ele é um agente de esperança, porque esse pavio, talvez em alguns momentos a gente consegue se ver assim como um pavio fumegante. Não consegue ler a Bíblia, não consegue orar. Dá vontade de não ir no culto, mas é eu que prego hoje, então tem que ir. São realidades. Dá vontade de não ir na reunião hoje que tem do ministério tal na igreja, mas eu tenho que ir, eu sou o líder, a líder. Não posso faltar, porque o líder não pode faltar, né? Os outros podem, não é? Não, não pode não, compromisso é compromisso. Tem umas culturas sem vergonha que eu não gosto. O fulano é o líder, não pode faltar. Ué, você não tem compromisso, você não faz parte disso, você pode faltar então? Então, meus queridos irmãos, para concluirmos nesta manhã, a palavra que Deus tem às nossas vidas, como indivíduos e como agentes do reino de Deus, seja no seu ministério, que envolve a sua casa, a sua vida como um todo, a esperança não é você e nem os membros da sua igreja. Há muitos que às vezes estão fumaceando, porque foi se queimando, talvez tentando fazer aquilo na vida de algumas pessoas que é só Deus que pode fazer, tentando mudar a vida de umas pessoas, que é Deus, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus. Se Deus não mudar o coração daquela pessoa, não adianta eu ter esse tratamento, não adianta eu fazer agora, eu vou dar um tratamento VIP, porque essa pessoa, ela disse que não foi bem recebida, mas eu vou mostrar agora como que é receber bem a pessoa. E aí você vai e se desgasta. Irmãos, quem não está contente consigo mesmo, ninguém vai contentar ela. Não tem ministério, você pode mudar o horário do culto, disso, daquilo, da estrutura, aí ele vai lá, eu fui agora na convenção, vi o pastor fulano, fui na outra igreja, eu vi no YouTube agora o culto, aquilo que é culto. Glória a Deus pelos servos e servas do Senhor, mas tem pessoas que elas estão descontentes com a sua própria vida,
Não há prazer na vida dela, não há gratidão no coração dela, não há gratidão na vida dela, e ela acaba reverberando isso. É aquela lamparina que está só intoxicando o ambiente. E nós temos que ter cuidado para nós não sermos essa lamparina, que do púlpito das nossas igrejas também façamos isso. Que nós reverberamos, compartilhamos apenas a fumaça tóxica daquilo, de como está a nossa vida, de como está o nosso coração, a nossa indignação. Em vez de compartilharmos da graça, da manifestação da palavra de Deus, nós corremos o risco de compartilhar as nossas experiências apenas. Não tem problema, temos que ter, mas não é só, qualquer experiência tem que passar pela palavra de Deus. E eu tenho dito isso em alguns lugares onde tenho ido. Deus tem revelado. Eu posso dizer, eis que te digo. Deus está dizendo nessa manhã, e Ele diz muita coisa, está aqui. Mas será que nós estamos prontos para ouvir? Você lembra da primeira mensagem, você que esteve aqui? Nós temos muita dificuldade em ouvirmos. A nossa atenção, ela está sendo muito disputada no celular, nas redes sociais. Isso tem mudado a nossa estrutura mental. Mas sabe o que é pior? É que um pavio que fumega, além de não produzir algo de luz, ele embaça o caminho de outros. Você já dirigiu com a serração forte? Você não tem muita visibilidade. E às vezes a falta de visão é um sinal que tem muita fumaça e está precisando de mais luz. Mas o servo do Senhor, ele não veio para esmagar o ferido, não veio para humilhar ninguém, nem apagar o que resta de uma pequena luz que ainda brilha. E o que eu estou dizendo aqui, antes de dizer para vocês, é para mim, tá, irmãos? Eu tenho pensado nisso há dias e orado sobre isso. E já pedi perdão para Deus de algumas coisas. Tenho pedido a Deus, Senhor, misericórdia de coisas que às vezes eu estou tentando fazer. Não basta uma boa ideia, uma boa estratégia, se não for conduzida pela ação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu quero finalizar esse tempo orando, convidar o nosso ministro de adoração aqui e concluir dizendo que o servo do Senhor é um agente de esperança viva. Que o servo do Senhor, ele veio para estabelecer justiça, ou seja, relacionamentos restaurados. Sabe, irmãos, quando nós estamos restaurados, nós vamos ter a paciência que alguém precisa. Quando nós instruímos uma vez, duas vezes, e a pessoa continua ainda tendo, agora eu tive uma boa ideia. E nós precisamos ter um coração ensinável. Eu louvo a Deus por homens e mulheres que Deus tem colocado na minha vida, e como eu tenho sido abençoado, como os excelentes exemplos de pessoas, de vida, de dedicação. Nós tivemos aqui o exemplo do irmão Helena, irmão Hildiger, mas há tantos outros irmãos, não é? Pastor William aqui, Vitória aqui, desde que cheguei no seminário, Pastor Melquisedeque, meu pastor ali, outros meus professores aqui, e qualquer coisa de errado aí, eles estão aqui, eu aprendi com eles. É verdade, eles ensinaram bem e eu que não aprendi. Mas são tantas oportunidades que nós temos de continuar aprendendo. E Jesus continua nos dizendo, aprenda comigo. Ah, porque é hoje, eu já tenho tantos anos. Aprenda comigo. Porque os anos de vida, de experiência familiar, ministerial, agora eu já estou na fase avô. Outro aprendizado, gente. Sabe uma coisa que eu aprendi sobre maturidade? É que se uma criança de 10 anos ele tem um comportamento de 5, ele é imaturo para a idade. Se o de 25 tem um comportamento de 15, ele é imaturo. Se o de 40 tem um comportamento de 20, ele é imaturo. Mas se o de 90 tem um comportamento de um de 50, ele é imaturo.
porque a vida tem os seus ciclos e ela traz exigência à nossa vida, para cada fase, para cada momento da vida. Então, na sua vida ministerial, nós temos que repensar tudo essas questões, o momento que eu estou vivendo, no contexto que eu estou. Talvez o seu aprendizado e boa parte daquilo que você aprendeu e da experiência que você teve foi muito bom e foi 100% produtivo em outro tempo, agora é só 60%. Mas talvez chegará o tempo que não será 20%. E aí nós temos o desafio de preservar os princípios de Deus, honrar a Deus, mas lidar com esse mundo que nós estamos inseridos nele. Como alguém já disse, é o princípio da garça. Ela está com o pé na lama, mas dali ela tira algo bom, produtivo, e ela não se suja. Mantenha as suas vestes brancas. Quero orar com você essa manhã, e por mim também. Talvez está desgastado aí, a lamparina sua está quase começando a sair mais fumaça do que luz. As palavras já são ardidas. Quem viveu com a lamparina sabe disso. Quando ela está queimando mais o pavio do que o combustível, ela começa, aquela fumaça, ela é ardida, ela é tóxica. Às vezes você está vivendo um tempo de muita impaciência. Eu já não tenho mais idade para isso. Será que é só a idade que você não tem? Ou é humildade? Ou é mansidão? Olha, meus cabelos já estão brancos, eu não tenho mais paciência. Então você não tem paciência, não é mais idade. Porque quanto mais vivermos e aprendermos com o Senhor sobre mansidão e humildade, mais manso e humilde nós seremos. Então, quando tiver um negócio pegando fogo, eu vou lá. Espera aí, gente, vamos ver o que aconteceu aqui, vamos analisar, para a gente não cometer esse erro de novo. Mas também lembrar que nós somos agentes de esperança, porque nós somos servos do Senhor. Que nós saiamos daqui, não só como líderes de alguma instituição ou pastores, mas como servos do Senhor, como agente de esperança. Aquele que promove relacionamentos restaurados, fortalecidos, curados, de uma forma mansa e humilde, e que usa a sua força para levantar o outro. Por isso que a Bíblia vai dizer, que a unção lá de Jesus, ela veio para quebrar a acusação, o peso na vida das pessoas. Quero orar junto com você, mesmo aí sentado como você está. Além da sua cabeça, curvar o seu coração diante do Senhor nesta manhã. Pai Santo, em Teu nome, Jesus, nós aqui estamos, porque nós somos alcançados pelo Senhor Jesus. Pai, nós somos alcançados por servos do Senhor Jesus, que um dia, Deus, trouxe esperança à nossa vida, de uma forma mansa, de uma forma humilde, trouxe cura, ó Deus, às nossas vidas. Mas mesmo, Deus, sendo curado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nós corremos o risco ainda de sermos feridos novamente e de ferir outros. Mesmo sendo experientes, ó Deus, nos ajuda, Senhor, nós precisamos, ó Deus, da justiça do Senhor. E não é só a justiça, ó Deus, de um projeto de lei que favorece, ó Deus, os crentes, mas é a justiça de relacionamentos curados, restaurados, ó Deus, que se evidencia, ó Deus, no trato um com o outro, de forma mansa e de forma humilde, e de um relacionamento, ó Deus, com o Senhor Santo, ó Deus, que seja também curador, ó Deus, que fortaleça a vida do outro, ó Deus. Pai, o mundo clama por justiça, ó Deus, e não é só por novo projeto de lei, o mundo clama por relacionamentos restaurados, ó Deus. A justiça do reino do Senhor, do reino eterno, Senhor. E nós, ó Deus, como povo do Senhor, como servos e servas do Senhor, como igreja, corpo de Cristo, nós somos agente de esperança, porque o Senhor veio, ó Deus, e nos deu uma missão, Senhor, para continuar a obra que o Senhor começou a fazer, como diz Lucas, ó Deus, escreveu,
que o Senhor começou a fazer e o Senhor nos enviou para isso. Então, Senhor, que cada um aqui, Senhor, independente do seu título, independente da sua função, ó Deus, seja agente, ó Deus, de transformação, ó Deus. Mas, Deus, que o Senhor, ó Deus, trate, cure os nossos corações e relacionamentos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, diagnosticar a intensidade disso, Senhor, através do nosso comportamento de mansidão e humildade. E uma vez restaurados, ó Deus, com um coração manso, humilde, que sejamos então, ó Deus, agentes do reino dos céus, para ajudar aquele, ó Deus, que está quebrado, ó Deus, que está moído, Senhor, ferido, ó Deus, ajudar, ó Deus, levantar aqueles, ó Deus, que estão caídos, ó Deus, prostrados, Senhor. Eles se doaram, deram tudo, Senhor, se desgastaram, ó Deus, com coisas boas, com o ministério, com a obra do Senhor, ó Deus, mas hoje, ó Deus, não tem motivação, ó Deus, é apenas um pavio fumegante, ó Deus. Nos ajuda a ser restaurados e ser agentes de transformação, não só pelo nome da denominação, mas pelo nome de Jesus, é que eu oro. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e continue orando por esse menino aqui. Muito obrigado. Glórias a Deus.